Aí, Olá, doutora Georgia, opa, boa olá, noite. boa Eu que, noite. de- eu que demorei hoje para te conectar. Você já estava aí assistindo a gente e eu falando bobagem aqui. Mas tudo bem, né, Bom, amiga? boa noite. Tudo bem, muito bom aqui saber que você está aí disponível aí online para a gente conversar hoje. Muito legal. Legal. A gente vai fazer uma conversa hoje sobre a uso campeão extrajudicial, né? A gente trocou uma ideia, te viu que você tinha uns posicionamentos novos, até inovadores quanto a esse tema. Uhum. Isso despertou minha atenção e, obviamente, o tema também foi muito demandado por alguns seguidores, alunos nossos também do Equalis, e despertou aqui para a gente trazer o tema para o nosso canal do Análise Gel, né? Antes de começar a falar contigo, Jorge, eu vou dar alguns avisos aqui e depois eu Sim, volto para o nosso tema aqui. Então, ok. primeiramente, avisar todo mundo que o Análise Gel surgiu como um blog, né? O analisegel.blog.br, por conta de divulgar conteúdos meus, colegas e de outros profissionais. E hoje a gente tem todas as redes sociais. Além do blog, estamos no Instagram, fazendo essa live aqui, Facebook, com a página, grupo do Georreferenciamento de Modos Rurais dedicado a esse tema, e recentemente a gente inaugurou o Telegram. O Telegram você faz parte também, né? Faço parte. Pronto. Aí, no final da live aqui, se você tiver interesse de compartilhar algum material ou trocar ideia com o pessoal, eu já faço um pedido para você, depois da live, colocar seu contato lá. Se o pessoal quiser ligar, tirar alguma dúvida, ou já também contratar para alguma consultoria, quem sabe, não sei, algum trabalho, né? Aí você passa o seu contato lá no Telegram, certo? Já vou fazer esse pedido. Então, o grupo do Telegram, eu estou colocando ele aberto hoje, né? Só entrava como convidado, estou deixando ele aberto hoje. Obviamente, é aberto para entrar, mas os temas para o debate vai ser sempre em datas específicas e geralmente após os nossos debates, a live, ou seja qual for a situação. Bem, nosso tema hoje, como eu já adiantei, são aspectos da usucapião extrajudicial. É um tema muito novo, né, muito recente, ainda gera muita dúvida, muito registrador, muito profissional, muito proprietário ainda não sabe como isso funciona, né? Então, aqui hoje é muito rápido, a live do Instagram é muito rápido, então o que a gente quer hoje aqui é estabelecer esses aspectos gerais, né? Obviamente, a gente combinou um roteiro, mas geralmente eu saio desse roteiro de vez em quando, aí tem as perguntas, e aí pode ter, dentro desses aspectos gerais, algum aspecto específico que talvez seja peculiar à tua experiência, ao teu know-how, que eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, né? Bom, pessoal, nossa convidada de hoje é a advogada Georgia Livian Alencar de Oliveira Moutinho. Rapaz, o nome é bonito, é grande, viu? É Né? grande, né? E, e Para não eu fiz uma desagradar pesquisazinha. ninguém. É ótimo. Né? Não consegui fazer isso com meu filho, eu não tive essa moral. Eu fiz uma pesquisa aqui do currículo da Georgia, é tão grande quanto o nome dela, né? Então, Georgia é advogada, natural de Barreiras, né? Uma região que tem um histórico fundiário bem complexo também, que depois eu queria dar essa opinião sobre isso também. Graduou-se em Direito pela Universidade Paulista, em São Paulo, né? Inscrita na OAB do DF, da Bahia e de São Paulo. Tem só, né? Tá bom, né? É, trabalhou em vários escritórios de renome em São Paulo, Distrito Federal, né? Consolidou o seu conhecimento em diversos cursos de especialização na área de direito público, agrário, agronegócio, imobiliário notarial, por processual civil, administrativo e constitucional. Ou seja, tem um vasto conhecimento na área do direito, né? Formou em 2000, já são 20 anos aí de carreira, né? Tem muito conteúdo para compartilhar aqui com a gente. Além da sua atuação, que foi quando a gente se conheceu, foi a sua atuação nessa área de regulação fundiária e várias demandas do meio rural, né? Foi quando a gente se conheceu, não sei que ano a gente se conheceu, mas já uns 10 anos aí já, né? Faz mais que isso, viu, Miguel? Já vai por aí. E toda essa trajetória da Geórgia, né, levou ela, em 2011, fundar o escritório dela lá, o de advocacia, o Georgia Alencar Advogados Associados, né, que vem prestando esse serviço nessas áreas de conhecimento dela.
Chamou a minha atenção também aqui, Jorge, sua atuação institucional, né? Várias instituições você ainda que passou e ainda também atua na IBA, na UBAL, na OAB, na onde mais, no IBRADES, são várias instituições que você atua de alguma forma numa secretaria, numa composição da diretoria, ou numa consultoria, numa assessoria. Isso também paralelo ao trabalho de advogada, né? Paralelo às atividades do escritório. Isso também me chamou muita atenção. Bem, já te qualifiquei aqui rapidamente, porque se fosse falar tudo, ia ser só a live, né? Imagina. Quero te agradecer muito aqui por ter aceitado o nosso convite. É sempre um horário que a gente tenta pegar, quando todas as lives acabam, a gente começar, antes que comece as lives de música, de show, né? A gente ficar ali no limbo para o pessoal ter audiência, né? E agradecer por você ter colocado à disposição aqui e consolidado esse tema por demandas de vários seguidores nossos, como eu falei no início, e por demanda de alguns alunos. O pessoal Miguel fala disso. Tem um outro tema que está muito forte aí, que é o da regulação fundiária, com a caducidade hoje da MP 910. Amanhã já vai ser votado um projeto de lei que traz o tema à volta, né? E na semana que vem nós vamos falar desse projeto de lei, né? Que possivelmente já, na semana que vem, já deva ser uma lei, né? Acredito já deva ser uma lei. Então, no final da live de hoje, eu anuncio o nosso convidado. Ótimo. Georgia, para iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você explicasse para nós, já vou direto ao ponto aqui, no que se baseia o procedimento da usucapião, o que é o usucapião, para quem não conhece esse assunto, né, já tem um pouco de noção, pelo menos aqui agora, com você falando para a gente. Obrigado pela participação. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Uma honra, muito obrigada pelo convite. Fiquei realmente honrada com o seu convite. Realmente nós nos conhecemos profissionalmente há alguns anos e nessa militância profissional acabamos trocando várias ideias, enfim. E isso é que enriquece realmente a prática, né, da nossa profissão, enfim. Conhecer colegas e trocar ideias e trabalhar conceitos, enfim. Mas trazendo assim a questão mais da usucapião extrajudicial, porque assim, a usucapião ela é um instrumento jurídico antigo, ela vem lá do direito romano, uma coisa bem antiga. O que é que traz de enfoque, de novidade essa questão da usucapião? É a questão da possibilidade de nós trazermos esse procedimento para a via extrajudicial, que é uma tendência no direito, Miguel, e não só com o usucapião, mas com vários instrumentos jurídicos. É uma tendência, assim, até como uma forma de desafogar um pouco o judiciário, que já é tão demandado. Mas a usucapião, ela nada mais do que o reconhecimento do direito que uma pessoa tem à propriedade de um bem, pelo exercício da posse, pelo lapso temporal, entendeu? Então, assim, um conceito de uma forma bem coloquial para as pessoas, né, entenderem, sair um pouco da linguagem jurídica, é mais ou menos isso. Eu tenho o direito de ter a propriedade de um bem pelo exercício da posse. Só que esse direito tem vários requisitos, né, que o requerente tem que cumprir para que ele seja declarado. Essa questão da usucapião extrajudicial, da possibilidade de nós termos efetivado esse direito de forma extrajudicial, ela vem com a reforma do Código de Processo Civil, lá em 2016, e posteriormente a Lei de Registros Públicos foi alterada, possibilitando que os oficiais, né, de registros de imóveis pudessem fazer a tramitação administrativa desse procedimento, no intuito de dar mais celeridade, com a mesma segurança jurídica, com o mesmo cuidado que tem lá no judiciário. No entanto, com alguns requisitos próprios. Então não são todas as situações que eu vou poder buscar a via extrajudicial.
para reconhecer a propriedade. E o que é esse reconhecimento de propriedade? É eu ter um documento, um título registrado no cartório de registro de imóveis. Muita gente acha, eu tenho um contrato de compra e venda, eu tenho uma cessão de direitos hereditários, eu tenho uma escritura pública. Mas se esses documentos eles não estiverem registrados no cartório de registro de imóveis da localidade onde aquele imóvel está situado, é como se não houvesse realmente o reconhecimento da propriedade. Então, assim, de grosso modo, e assim de uma forma bem genérica, é isso o uso capião. É o direito de eu buscar a propriedade através da posse. Eu tenho uma posse, então eu tenho o direito de reconhecer essa propriedade a meu favor. Georgia, tem uma tendência dos proprietários, dos profissionais, e eu falo isso porque trabalho com muitos deles diariamente e durante as aulas também, de tratar a uso capião como regularização fundiária, que não é, né? Então, pelo que você acabou de falar e o que eu entendo, é nada mais que um reconhecimento de um direito, né, exercido sobre uma posse, né, nesse caso, mansa e pacífica, né, no caso da extrajudicial, e tem que atender esses aspectos peculiares. Uma das dúvidas também que surge muito do público em geral é: há limite de área para usucapi, para exercer o procedimento da usucapião? Se há limite? Sim. No caso de áreas rurais, a gente está tratando aqui no público que trabalha com imóvel rural. Existem várias espécies de uso capião conforme o tempo de posse e os requisitos. Os requisitos são específicos para cada modalidade. Mas, especificamente para a área rural, existe uma modalidade de uso capião chamada uso capião constitucional rural. Essa modalidade de uso capião, ela permite até 50 hectares, entendeu? Acima disso, o possuidor, ele também pode ter reconhecido o seu direito de propriedade via uso capião, mas aí através das outras modalidades, que é a extraordinária, o ordinário e o talvez, se for o caso, até a uso capião tabular, se for o caso. Beleza. Dentro fazendo um comparativo da uso capião tradicional e a extrajudicial, que pontos assim você chamar a sua atenção como para destacar assim, de aspectos de comparativo entre um e outro procedimento? A diferença maior entre a escolha, né, porque faculta o fato de existir o procedimento extrajudicial, não quer dizer que o possuidor ele não possa ir direto ao judiciário e buscar o seu direito reconhecido com a sentença judicial. Esse é o primeiro ponto. Existe ali uma faculdade do possuidor buscar a via extrajudicial por uma razão nobre, que é a celeridade. E um ponto específico é a falta de litígio. Quer dizer, essa posse ela tem que ser mansa, pacífica, só que no procedimento extrajudicial, determinadas contestações elas não são permitidas à análise pelo tabelião, pelo oficial. Então, esse procedimento ele vai transmutar para a via judicial. Então, a principal diferença basicamente é essa. Então, eu tenho que ter uma posse tranquila e que eu não tenha litígio, brigas com vizinhos ou com um proprietário, porque eu posso usucapiar uma área que está registrada, entendeu? Eu posso ter uma propriedade que tem registro, que tem a matrícula, mas de fato eu estou ali exercendo minha posse por 15 anos, por 30 anos, por 10 anos, por 5, enfim. Então, isso também não retira o direito de ser buscado o direito à propriedade àquele requerente. Mas a principal assim, diferença, Miguel, em linhas gerais, é esse fato da litigiosidade que não é assim tão permitido na via extrajudicial. Mas um ponto só para destacar, né, que merece destaque, que não é
quer litígio, não. Eu posso ingressar num procedimento de usucapião extrajudicial, alegar alguma coisa, mas tem que ser fundada, entendeu? Para considerar uma justa causa para que eu não possa tramitar esse procedimento na via extrajudicial. Perfeito. Eu tenho certeza que esse é um tema que não vai se exaurir aqui hoje com nossa live. O pessoal já está fazendo pergunta e eu também já estou pensando aqui em já trazer um outro lado, que é o lado dos registradores, né? Que nesse caso são os juízes da causa, né? Eles que vão que vão decidir sobre aceitar ou não aquele procedimento da usucapião. Isso. Você citou aí algumas espécies da usucapião. Considerando assim, a sua realidade aí no Oeste e extrapolando um pouco para a realidade do agro brasileiro, esse que produz em média e larga escala aí, qual seria a espécie da usucapião mais aplicável? Assim, Miguel, em linhas gerais, só para explicar para o público assim que não é da área do direito, não existe uma receita pronta de bolo, né? Cada caso será um caso, e aí vai caber a análise jurídica e documental daquele requerente. Enfim, mas em vias gerais, para usucapião de imóveis rurais, a gente vai tratar aí da constitucional rural, se for até 50 hectares, né? Da extraordinária, que é 15 anos, que pode ser reduzida para 10 se o possuidor tiver moradia e desenvolver alguma atividade econômica rural naquela propriedade, ter uma posse contínua, mansa, né? Não precisa de justo título na extraordinária e nem da boa-fé, que é acima de 15 anos. E a usucapião que a gente chama modalidade ordinária, que é um prazo de 10 anos de posse. Só que nessa modalidade da usucapião extraordinária, eu preciso do justo título, né? Além dos requisitos da posse, da mansa e pacífica, da continuidade dessa posse sem interrupção, do animus domini, que se aplica em todas as modalidades. E aqui eu paro para fazer um destaque que esse animus dominis, né, que é uma linguagem em latim, mas é o ânimo de ser dono, que tem que estar desde o início lá da posse. Ele tem que estar configurado desde o início da posse. Quer dizer, não é pelo fato de que eu fiz um contrato de locação há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, junto esse contrato de locação no meu procedimento e falo que eu sempre tive a vontade de ser dono desse imóvel. Aí a gente já vê que descaracteriza. Então, o animus dominis é essa vontade, essa caracterização da pessoa de entrar naquele imóvel como se dono fosse, exercendo poderes de dono e transmitindo para a sociedade, para os seus vizinhos, as pessoas o reconheçam também como um verdadeiro proprietário daquele imóvel rural. Então, assim, em linhas gerais, o extraordinário, o ordinário, o constitucional, se for até 50 hectares, e a usucapião tabular, que é uma espécie mais específica do ordinário, que está prevista ali no parágrafo único do 1242 do Código Civil, que é de 5 anos, ela tem um prazo reduzido de 5 anos, se já tiver um documento anterior cancelado injustamente ou de forma irregular. Por exemplo, se eu tenho uma matrícula cancelada por algum vício, alguma irregularidade nessa matrícula desse imóvel. No entanto, eu, proprietário de boa fé, estou ali há 10 anos, há 5 anos produzindo, a gente chama isso a possibilidade de invocar a usucapião tabular para convalidar esse título defeituoso pelo transcurso do tempo ali na posse do imóvel. Perfeito. Assim, eu fiz o curso da usucapião extrajudicial aqui promovido pela Anoreg da Bahia, com o professor João Pedro, ele é oficial lá de Ilhéus,
E ele trouxe uma espécie de usucapião que eu nunca tinha visto na literatura, que é a usucapião indígena também. Não sei se você conhece. Sim, Essa sim, eu nunca tinha lido em canto nenhum. Eu disse, nossa! E sim. aí isso surgiu. E eu estou falando disso porque no curso, né, eu era o único, acho que tinha mais da área técnica, só tinha eu e um arquiteta. Então só tinha eu de engenheiro no meio do monte de advogado e tal. E, obviamente, nesse ambiente tem um corporativismo, né? Então, e o professor, na oportunidade, fez uma defesa para os advogados. Eu fiz minha ressalva, né? com relação à questão técnica, né? Então, é, é, e aí ele me explicou, foi além também. E aí foi quando, justamente, eu percebi a complexidade que é definir qual tipo de espécie, qual tipo de procedimento será o mais adequado a cada tipo de situação. E por isso, né, eu baixei minha guarda e disse, ó, nesse caso aí, só quem é advogado, só quem tem a formação de direito para poder definir. É muito difícil, né? É, A a gente está usucapião falando de área rural, mas tem questão familiar, você pode ter familiar vai usucapi direitos, né? Não é só o imóvel, não é só o bem, né? Então é bem complexo, né? é bem E complexo. quando Assim, doutrinariamente, se nós formos estudar realmente de forma doutrinária o Instituto da Usucapião, a gente passa aí facilmente de 30 modalidades, entende? não, Usualmente, 8 modalidades. A indígena, já que você tocou no assunto, é a possibilidade do indígena usucapi uma área privada, entendeu? Só que é uma lei antiga, uma lei de 73, mas ela existe e ela é possível e existe o procedimento de uso capião indígena. É pouco falado realmente, mas existe. pois é, e aí durante o curso já tinha existência do provimento número 65, né, que Uhum. já trata, né, de quais documentações, quais peças técnicas, quais elementos devem compor, né, o procedimento da usucapião. Entre eles está a ata notarial, que é a alma do negócio, né, e aí tem uma rixazinha aí dos oficiais de nota e outro de registro, né? Porque praticamente o trabalho está feito ali na ata notarial. A ata notarial bem feita ajuda muito o processo, né? Mas também Ajuda. tem lá a comprovação técnica, né? Que é a participação dos profissionais, né? Que vão medir, que vão provar que justamente que não tem incorporação de área de terceiro, que vão fazer análises temporais de ocupação do solo, né? Então tem uma série de participação do profissional que eu fiz, ó, tá, o advogado é importante, mas nós técnicos também aqui temos uma Sim, participação importante nesse procedimento, né? é um trabalho E aí, conjunto. É um trabalho e aí eu conjunto. queria, justamente, eu queria que você explorasse um pouco esse provimento 65 do CNJ, né? Porque eu vejo que ainda não há como é que chama? Uma cartilhazinha, uma receita de bolo a ser cumprida no âmbito dos cartórios, né? Tem alguns procedimentos que não estão sendo homogêneos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e se você, na oportunidade que aplicou, percebeu essa divergência mudando de cartório, como é que está funcionando? Miguel, assim, toda legislação, né, que é nova, ela causa de início, e a gente pode dizer que a usucapião extrajudicial, do ponto de vista jurídico, ainda é uma situação nova, e no início, e ainda hoje, gera várias divergências de interpretação, certo? Em alguns pontos. E isso se dá porque o rol de conhecimento que tem que se ter para efetivar um procedimento desse vai desde o conhecimento técnico, né? Da topografia, do georreferenciamento, como da análise jurídica. E o oficial ali de registro de imóveis, ele se vê nessa situação da responsabilidade e da fé pública que ele tem de validar aquelas situações. Então, assim, existe uma responsabilidade, né, funcional por conta disso. Então, as pessoas de início, elas acabam dando uma recuada por falta de um pensamento homogêneo a respeito da situação
na forma do início. O procedimento do CNJ, o provimento do CNJ, ele veio justamente para acalentar essas interpretações. É um provimento aí de 2017, só que antes disso existiam várias interpretações divergentes em pontos assim que talvez não fossem tão profundos assim, sabe? Assim, do ponto de vista jurídico, que para mim poderia ser óbvio, para você poderia ser óbvio, mas o cartório de Barreiras entende de um jeito, o cartório de Salvador entende de outro, enfim. Então, esse procedimento, esse provimento, ele veio meio que para regulamentar de forma geral a aplicação pelos cartórios, né? Dos entendimentos divergentes que haviam e ainda acontece, né, em algumas situações, mas algumas coisas eram muito latentes. Eu vou dar um exemplo assim técnico, por exemplo, antes do provimento do CNJ, o silêncio, porque na usucapião extrajudicial existe a obrigatoriedade de se intimar o titular da matrícula, se esse imóvel for matriculado, né, se ele for registrado. E os cartórios passaram a intimar, né, esses titulares no início, antes do provimento. Alguns proprietários, né, eles se manifestavam no procedimento, outros não. Quando não se manifestavam, alguns oficiais tinham entendimento que não poderiam seguir com o procedimento de forma extrajudicial, né? Que aquele silêncio ali é como se fosse uma divergência ao segmento do procedimento na via extrajudicial. E veio o provimento do CNJ e pacificou esse entendimento. Olha, o silêncio do proprietário não impede o segmento. É como se fosse uma anuência tácita ali. Olha, ele foi intimado, foi. Não se manifestou no prazo lá de 15 dias, então segue-se o procedimento. Mas muita gente não seguia. Parava o procedimento aí. É um exemplo só, né? Que eu estou te dando do que... Essa questão também da impugnação infundada. Muita gente poderia chegar no procedimento de usucapião extrajudicial e, eu vou contestar assim aqui, mas sem nenhum fundamento. O oficial ficava, poxa, o que é que a lei me dizia? Se tiver contestação, eu não posso seguir com procedimento de regra, né? Via de regra. Só que essa contestação, ela tem que ter fundamento. Não é qualquer contestação. Então, essa análise subjetiva desse fundamento, ela é feita pelo oficial e acompanhada ali da defesa jurídica de quem está, né, representando aquele requerente ali. Enfim, mas ainda hoje existe, sim, algumas divergências de entendimento. E aí eu vou trazer, por exemplo, para a área aqui do georreferenciamento, da topografia. No procedimento judicial, quando você tem uma sentença judicial, você tem um título judicial, né? Então, a sentença, ela declara... A sentença, ela não dá matrícula para o requerente, para o autor da ação. Ela dá um título, ela dá um título que fala assim, olha, autor, você tem direito de ter reconhecido a sua propriedade. Ela não vai dar matrícula. Com esse título em mãos, é que ela vai procurar, né? O cartório vai ser intimado para fazer o procedimento de abertura de matrícula. Essa é na via judicial. Mas esse título, essa sentença, ela tem natureza de título judicial. A decisão lá administrativa do oficial, ela não tem natureza de título. Ela é uma decisão administrativa. E aí, o que que a gente... Qual era o grande problema e às vezes ocorre ainda essa divergência? O provimento do CNJ, o 65, e a própria lei, ele fala de registros públicos, ela fala, olha, para abertura da matrícula eu preciso que essa área esteja georreferenciada e certificada no INCRA. Aí nós vamos lá para o CIGEF. Quais são os requisitos para que técnicos, né, para que eu certifique uma área? Eu preciso de um título. Se eu estou na via extrajudicial, entendeu? A decisão do oficial ali, ela
do ponto de vista técnico, jurídico, ela não é um título. Entendeu? Ela é passível de registro ali, mas ela não é um título. Se nós formos lá para a aba do CIGEF, quando é para você colocar lá situação do imóvel, aí tem lá imóvel registrado, ou então título passível de registro. Não existe lá no CIGEF uma opção assim, olha, decisão administrativa vinda de usucapião passível de registro. Então, muitos oficiais ficavam, muitos proprietários, inclusive na divergência do próprio INCRA, como é que eu vou certificar uma área que não tem matrícula, que não tem um título judicial, não tem uma transcrição e no meu sistema não cabe essa área? Isso daí a gente conversou lá atrás. Hoje se faz isso no INCRA por entendimento, mas não por questão técnica. Do ponto de vista técnico, teria que ter uma abinha lá na identificação da área, decisão administrativa sujeita a registro, porque sem essa certificação, o oficial ele está impedido legalmente de abrir a matrícula. E aí, quais são as divergências? Em muitos lugares, né, o que acontece? O oficial, no início, não, eu vou abrir a matrícula, mas eu não vou registrar a minha decisão que deferiu ao usucapião. Eu vou abrir a matrícula só para certificar. Tecnicamente, não é assim o ideal, é a saída. Então, assim, existem ainda essas divergências que, com o amadurecer do procedimento, eu tenho certeza, e com diálogo, né? Por isso que, assim, eu defendo cada um no seu quadrado, porque nós, operadores do direito, não temos assim a formação, né, de topografia, de georreferenciamento, somos obrigados a ter um conhecimento, assim como vocês, né, em linhas gerais do jurídico, mas o operador do trabalho ali. Então, quem desenvolveu o CIGEF, por exemplo, talvez é um título, eu posso registrar, eu posso fazer, ou então nem pensou nessa possibilidade, mas nós do direito somos muito legalistas. E o oficial do registro de imóveis, ele é vinculado à lei. Então, quando a lei ele fala, olha, você só pode abrir a matrícula com a certificação, alguns se amarraram. Falou, pô, eu tenho uma decisão aqui, eu não posso abrir a matrícula. Aí o proprietário, ali, né, o requerente ficava, poxa, eu tenho uma decisão, mas não posso certificar. É verdade. Enfim, a gente ainda tem esses ajustes na legislação para fazer, do ponto de vista prático. Eu desde 2013, quando o CIGEF foi implementado, ele já foi implementado com a necessidade de fazer modificações, né? Já sabia-se. E a ideia era que essas alterações, essas modificações fossem periódicas num período mais curto, né? Mas aí já vão 7 anos, né? E não houveram essas modificações. E bem como você citou, vem ocorrendo por meio de entendimentos, né? E eu não sou da área de direito, mas eu sei que o que vale é o que está escrito, né? Entendimento de boca não vale, né? Então, é preciso que esses atores, mesmo não sendo especialistas, Jorge, é preciso que conversem, né? Eu defendi essa tese ano passado no Tribunal de Justiça aqui na Jornada Baiana de Direito Imobiliário, se eu não me engano é esse o nome do evento, e falou, a entidade cadastral, que é o INCRA no caso, tem que conversar com a entidade registral, com os cartórios, o tribunal, né? Precisa alinhar esse discurso, essa conversa. Justamente essa sua sugestão de alteração do sistema, ela tem que vir acompanhada de uma consolidação de entendimento dos representantes das entidades cartoriais, né, do judiciário, para que ela seja recepcionada por nós, que estamos desenvolvendo e mantendo o sistema, né, e implementar, porque tem valia, tem justificativa, para atender uma legislação e dar segurança jurídica à execução do procedimento que a entidade cadastral executa, né? Então, está tendo essa lacuna. Esse é um tema quente também, que está sendo discutido internamente, e eu vou tentar trazer essa discussão também aqui para a análise de GEO. E isso, com certeza, vamos evoluir. Uma certeza que eu tenho é que, mesmo sendo transitório esses entendimentos, é preciso que eles sejam homogêneos, né? Então, a gente não pode
mesmo sendo precário, é preciso que a gente caminhe igual, né? Pode até Exato. discordar, mas a gente tem que fechar um consenso aqui do e como vai proceder nesses casos, porque lá a gente só pode certificar imóvel registrado, imóvel titulado e não registrado, e imóvel não titulado. Só tem essas três categorias, né? A gente está fazendo um arrumadinho ali para as questões de imóvel titulado e não registrado na questão da usucapião, mas como você bem disse, não é o apropriado. Não é ainda, não há o título ainda exercido, né? Então a gente está certificando, considerando um título antes dele ser titulado, né? Então, para mim, é uma grande insegurança jurídica no procedimento. E a Eu gente acho vai dar que uma pausa agora para algumas perguntas. Eu vou destacar a primeira pergunta aqui da doutora Márcia. A doutora Márcia, engenheira agrimensora, ela faz uma pergunta aqui sobre a sua percepção da usucapião de imóveis rurais aqui, extrajudicial, aqui na Bahia, né? Justamente por conta dessas dificuldades profissionais. Aqui na Bahia, como é que está o cenário? Como é que você tem percebido? Você atua em vários estados, mas aqui na Bahia especificamente, qual é a sua percepção da aplicação desse procedimento? olha, é Marta, né? Márcia, né? Márcia. Boa noite, Márcia. Enfim, olha só, nós conseguimos uma evolução a respeito da aplicação da norma, a aplicação do procedimento. O que é aquela conversa que eu tive ali no início. Tudo que é novo no início gera uma insegurança, né? Essa falta de clareza de normas procedimentais, não da legislação, do procedimento em si. Então, o próprio provimento 65 do CNJ, como o provimento do Tribunal de Justiça da Bahia, que é mais específico, ele veio clarificar, né, a atuação dos oficiais de registro de imóveis quanto os vários aspectos que no início limitavam um pouco a nossa atuação extrajudicial. Hoje, às vezes, o entrave não é do ponto de vista, é porque o oficial não quer fazer, é por conta da legislação, não. É porque o procedimento ele é burocrático mesmo, sabe? Os requisitos eles têm que estar assim, muito bem demonstrados. Às vezes, assim, eu costumo dizer assim, o direito ele não é objetivo igual a matemática, né? Então, a gente às vezes tem que fazer a interpretação caso a caso ali. O que eu vou aplicar ali para o Miguel, talvez eu não aplique para o vizinho dele, mesmo sendo o mesmo, né, um imóvel, às vezes no mesmo condomínio, se for um caso, só para exemplificar. Então, assim, as pessoas às vezes colocam umas dificuldades, mas de fato elas não existem. Entendeu? A dificuldade que tem é na interpretação da legislação e na aplicação correta do procedimento da modalidade para o caso concreto. Uma questão de prova daquele caso concreto. Porque na usucapião, o que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar a posse. A ata notarial é importante, é de suma importância, é necessária, o memorial, a planta, a RT do profissional, depois a certificação, sim. Só que não só são esses os meios de prova. Eu tenho que ouvir os confinantes, que são os vizinhos. O oficial ele tem a prerrogativa de ouvir outras pessoas. Ele tem a prerrogativa, inclusive, de fazer conciliação, mediação no procedimento extrajudicial. Então, assim, nós conseguimos assim, uma evolução. O que dificulta realmente é a especialidade do procedimento. Em linhas gerais, tem que ser especialista na área para fazer. Não é tão simples fazer um procedimento de usucapião. Isso não estou vendendo peixe, não. É porque realmente a legislação ela é minuciosa e essa interpretação da legislação ela é no caso a caso, entendeu? Eu tenho contato com muitos registradores aqui de imóveis na Bahia e eu percebo que alguns deles se assustam com esse poder, né? É um dever, mas é um poder que tem de juiz, de decisão, né? E justamente poder avaliar todos esses aspectos, todas essas provas, esse conjunto de provas, esses elementos, meio que assusta alguns registradores, né, na hora de tocar o procedimento. Essa é uma percepção minha, não sei se você tem essa percepção.
E aqui eu já chamo para uma pergunta aqui do Santos Oliveira, que ele traz aqui uma questão do governo do Estado aqui, que a CDA, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário do Estado aqui, é muito morosa na hora de responder. Eu sabia, né, não sei como é que está isso hoje, que, em geral, o Estado nega, né, se coloca contra o capião judicial. Isso é verdade? Está funcionando assim? Como é que tem sido colocado? Não é uma regra geral, entendeu? Assim, em algumas regiões, o Estado, genericamente, aí já com a crítica, ele vem, às vezes, com alegações de que as áreas são públicas, enfim. Mas lembra que eu falei anteriormente ali de que todo procedimento, toda impugnação, ela tem que ter fundamento. Então, não basta o Estado da Bahia, vamos falar assim, vir assim, através da sua procuradoria e falar, não, essa terra aqui é terra devoluta, é terra pública. O Estado, ele não pode só falar, ele tem que provar que a terra é pública, entendeu? Então, assim, essa prova de que a terra é pública, de que essa área é devoluta, ela tem que estar lá no cartório, no registro, de que essa área é pública. Então, assim, o Estado genericamente vem em algumas regiões que têm conflitos, às vezes conflitos fundiários pontuais e conhecidos e específicos, e vem com essa alegação de que a terra é pública, sem ter discriminatória, sem ter decisão de que essas áreas são públicas, e aí cabe, né, mais uma vez, a defesa jurídica dessas alegações, tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial. E, inclusive, Miguel, assim, até do ponto, né, doutrinário, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial também, a gente já tem uma evolução da legislação e do entendimento dos órgãos superiores de possibilidade, inclusive, de usucapi terras públicas. Entende? Assim, é polêmico. Nossa, Jorge, não, isso não é a legislação. A lei não fala, mas existem entendimentos caso a caso. Aí a gente vai para o caso a caso. Enfim, assim, porque o Estado também, né, ele tem que ter uma função social. Então, se eu estou ali há 30 anos, numa região, pleiteando o reconhecimento da minha propriedade, o Estado sempre inerte ali, nunca chegou, nunca titulou, nunca discriminou essa área, e de repente vem um procedimento de usucapião, não, essa área é pública, não é simples assim. Eu fui em um congresso no Mato Grosso, em que os oficiais lá, eles relatavam muito isso, e já tinham alguns oficiais falando assim, olha, se o Estado vier aqui no meu procedimento de usucapião e simplesmente alegar que a terra é devoluta sem provar o registro lá no folho do cartório, eu estou seguindo o meu usucapião, porque é infundado, entendeu? Então, existe esse entendimento e juridicamente é correto. Só que aí, o que é que vem? A coragem, né, e a segurança jurídica de tomar uma decisão dessa. Né? Aí, eu estou recebendo uma mensagem aqui de que o TJ da Bahia já se posicionou com relação a esse fato, né, e confirmando essa sua tese aí. O Estado cumpriu o prazo lá de resposta, do período de resposta, e comprovar o domínio da terra que se diz possuidor. Né? Então, o Estado precisa, né, se manifestar com fundamento, e o fundamento desse caso é a comprovação do domínio da terra que ele alega ter o domínio, né, que está sob sua jurisdição. Tem algumas situações que o Estado ele tem chegado assim, eu tenho um estudo da CDA que diz que provavelmente essa área é fundado. É um estudo, não é prova, entende? Então, assim, do ponto técnico-jurídico, eu entendo como um argumento infundado. O pessoal já está fazendo a pergunta aqui, eu não sei o nome, mas é a V. Rocha Justo. Doutora, e aqui nós, deve ser aí do Oeste, aqui nós tem sido positiva a aplicação da usucapião extrajudicial? Olha que aí tem conflito pra caramba. Tem conseguido aplicar aí? Se preencher os requisitos, sim.
Oh, que legal, isso é muito... A grande taxa de retorno de indeferimentos dos procedimentos extrajudiciais, Miguel, isso eu falo com muita segurança, é a falta da condução correta do procedimento ali. Às vezes do encaixe da modalidade correta, da prova da posse. Isso tem que estar muito cristalino, entendeu? Então, assim, se não for muito cristalino, o oficial ele vai indeferir. Não é pelo fato de ser o oeste, de ter conflito. Lógico que isso acende um alerta. Aqui nós temos conflitos aí nacionalmente conhecidos, né? Enfim, mas em que o estado da Bahia, inclusive, vem com essa tese de terra devoluta, enfim, mas não é esse o óbice para improcedência da uso capião extrajudicial. Ela acontece, sim, desde que preenchido todos os requisitos, e a prova da posse seja bem rígida, assim, né? Beleza. O Marco aqui, acho que é de Aracaju, ele está perguntando na questão do tempo. Então, mas eu vou fazer uma ressalva aqui nessa pergunta dele. Considerando uma apresentação, um cumprimento perfeito lá da apresentação das peças técnicas, dos elementos que estão pautados lá pelo provimento 65 e que você entende que, cumpri aqui, consegui provar tudo. Quanto tempo leva para uma decisão final do registrador, no caso da extrajudicial? Olha só, existem prazos, que a gente chama de prazos processuais administrativos, que não cabe ao registrador ou advogado ele mudar, né? Enfim, então, assim, isso vai muito no caso a caso. Por quê? Eu tenho que intimar todos os confinantes para eles se manifestarem em 15 dias. Às vezes eu demoro para intimar o cara mora lá no Paraná, o AR dele demorou a voltar, enfim, entende? O estado, o município, enfim. Então, todos esses prazos processuais, administrativos, eles não podem ser mudados pelo oficial, né? Enfim, eles têm que ser cumpridos. Então, se eu tenho 15 dias para me manifestar, eu tenho que 15 dias esperar a manifestação. Se eu tenho que publicar o edital por certo prazo, eu tenho que publicar o edital e esperar lá. Então, se tudo estiver correto, eu acredito assim que uns 6 meses é um prazo razoável. Nossa. Então, 6 meses é muito rápido. Muito rápido, assim, 6 mas meses. se tudo estiver muito correto, entende? Porque, olha, entenda, eu tenho uma decisão administrativa que eu tenho que certificar uma área lá no INCRA, né? Tenho que esperar o prazo do INCRA, certificar essa área se for rural, voltar para a fila. O cartório não tem só isso, né, para trabalhar, enfim. Apesar dele ter os prazos ali do Código de Normas, enfim, a gente tem que entender que na prática ali, lógico que isso pode se estender. De um patamar que a gente não tinha horizonte, 2, 3, 4, 5 anos, e baixa para 6 meses, é bem legal, bem tangível mesmo. A celeridade, assim, ela é um fator determinante, assim, é um fator que realmente atrai o possuidor a regularizar, né, sua propriedade. Porque muita gente também pensa, o judiciário vai demorar, enfim, e demora. Um procedimento de uso capião no judiciário demora, porque as regras processuais também, né? Eu tenho que intimar Ministério Público, eu tenho que intimar Fazenda, tá? Os prazos deles judiciais são todos dobrados, enfim. Então, tem a fila, o congestionamento ali do judiciário, então, que faz, infelizmente, os processos terem um andamento mais lento. Deixa eu aproveitar aqui, a Márcia, a mesma Márcia que fez pergunta, ela está dizendo aqui para eu não esquecer de como chamar o povo aqui para a nossa live que vai ocorrer no dia 2 de junho, que é pelo CREA, nos Diálogos que Conectam. Eu vou falar sobre Engenharia 4.0, é um tema muito novo, muito quente também, muito recente, e aí eu vou trazer meu entendimento sobre esse aspecto e trazer, obviamente, para a minha área de conhecimento, que é a geotecnologias, mas vou tratar um pouco desse cenário todo que deve mudar muito nossas perspectivas. Por exemplo, essas notificações que a gente tem aí que fazer da prazo de 15 dias, isso pode estar tudo conectado, ser tudo digital, né? A gente tem tecnologia para isso hoje,
né? Mas precisa que os vários atores se conversem, né? Então, tem muita coisa aí para frente. A gente já está caminhando para os 10 minutos finais, Georgia. Nossa, passou rápido. Passa muito rápido aqui, né? O pessoal da GNSS está fazendo pergunta aqui, mas eu acho que já foi. Deixa eu ver aqui a pergunta. Miguel, alguns oficiais de registro estão exigindo a certificação do imóvel rural para efetuar o registro do imóvel, independente do tamanho das áreas, inclusive exigência do provimento 65. O pessoal da GNSS, eles são especialistas, né, nessa área da uso capião também, e eu não tenho conhecimento. Eu não sei se você tem conhecimento dessa área aí. Talvez fosse mais legal perguntar a um registrador, né? Trazer um registrador aqui para dizer, né? Acho que é o pessoal do tribunal aí, da Noreg, da Ariba, do IRIB, é mais fácil. Eu não sei se é uma pergunta que cabe muito para a gente aqui. Projac ambiental aqui, doutor Jacques, perguntando se existe prazo para contestação. Acho que está dentro daqueles 15 dias e alguma situação excepcional que o registrador possa exigir também, né? Isso, porque o registrador ele pode pedir informações, existe uma flexibilidade, informações complementares, ele pode ir a campo, entendeu? Enfim, mesmo com a ata notarial, ele pode ir a campo, ele pode ouvir testemunhas, enfim, porque não existe só um meio de prova, né? Então, são permitidos a prova testemunhal também, enfim. Então, esse prazo de se responder a partir da intimação, em regra, 15 dias. Eu vou encerrar aqui a última pergunta aqui do pessoal da georreferenciar. Essa pergunta boa que eu nunca tinha respondido. É possível proceder ao uso capião em áreas abaixo da fração mínima de parcelamento? No caso de área rural? É possível. É sério? É. Nossa, essa eu não sabia. É possível. Essa é boa. Olha aí, essa é uma novidade boa. Eu não sabia desse contexto, não. A legislação, ela não impede. Do ponto de vista, se eu fosse desmembrar, né? Se eu já tenho uma matrícula e fizer um desmembramento pelo parcelamento, se eu não tiver a área mínima ali, eu não posso. Mas para eu ter uma matrícula originária, eu posso usar o capim, sim, abaixo do valor mínimo. Jorge, nossa live bombou hoje aqui, chegamos quase 100 espectadores simultâneos aqui, acho que no final deu muito mais de 100. Algumas pessoas reclamaram aqui que eles não conseguiram assistir porque deu um problema na internet. Vou salvar essa live de hoje, né? Vou deixar ela 24 horas no stories aqui do Análise Geo e vou agora, a primeira live que eu vou jogar lá no canal do YouTube. Então essa live toda vai para o nosso... É a quinta live, vai ser a primeira que vai lá pro YouTube, né? Eu também não sabia mexer no sistema aqui, não estava salvando os vídeos, mas agora eu vou salvar e essa live vai para lá. Também do Instagram, Miguel. Pronto, vai para lá também. Perfeito. Coloco lá também. E aí o pessoal vai poder, quem não assistiu hoje, já assiste depois. Georgia, você tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta que eu não fiz, algum elemento a mais aí que você queira colocar? Assim, Miguel, assim, o assunto é bem vasto, acho que merecia até uma outra discussão para nós adentrarmos mesmo nas questões técnicas, do que realmente são esses requisitos, enfim, né, do caso a caso. Mas hoje foi um aspecto mais geral. Mas, assim, o reconhecimento do direito à propriedade, e aí eu trago, né, como professora, do ponto de vista filosófico, jurídico, ele está muito ligado ao direito de liberdade. Então, eu ter uma propriedade em meu nome, registrada, ela não é só uma questão de segurança jurídica. Eu estou fomentando o desenvolvimento da função social da propriedade. Eu estou fomentando o desenvolvimento de empregos, da economia, desse proprietário poder ir a um banco, investir, gerar emprego, gerar renda, enfim. Então, assim, e essa dificuldade da legislação, ela é mais uma questão de entendimento, ela não é óbice, entendeu? Para que as pessoas realmente procurem o reconhecimento desse direito que tragam realmente segurança. A questão possessória, ela gera muito litígio, aparece muito dono, enfim. Então, o registro
é a segurança jurídica de que, de que aquela pessoa realmente tem aquela propriedade, enfim. Essa mensagem eu estou à disposição, passou muito rápido, né, nossa conversa É aqui. muito rápido, é muito rápido. E aí a gente pode É, pode falar, pode continuar no falar. Telegram. Se alguém tiver alguma dúvida, posso deixar meu e-mail também, pode, a gente está à disposição, ou entrar no meu Instagram e ali pelo direct e que eu respondo prontamente, assim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de guardar informação, não. Acho que informação e conhecimento é para a gente dividir. Dividir, porque a divisão do Perfeito, conhecimento, ela enriquece todo mundo. perfeito. Georgia, muito obrigado, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou nossa live hoje aí, foi muito legal. Você já adiantou, eu já vou confirmar aqui, a gente está terminando aqui agora, eu vou salvar o vídeo e abrir lá a discussão no Telegram. Você já faz parte, quem não faz parte, entra lá agora no Telegram, procura Telegram Gel e faz parte desse grupo também. Já passamos de 400 integrantes, né? Vamos chegar aí já aos 500 e ampliando o debate. Então a gente abre o debate agora lá. Eu vou insistir para você deixar seu contato, e-mail, telefone lá, se possível, né, o pessoal te encontrar. E tem muita dúvida aqui com relação à questão do Estado, né? Então, eu acho que o pessoal ainda vai insistir nessa questão de terra devoluta, né? Mas eu acho que, pelo que eu entendi, já está meio que pacificada a situação, né? Ela requer uma análise, uma contestação fundada também, entende, Miguel? Não é assim, não é tão simples. Existe como fazer uma defesa a respeito disso. É isso que eu posso, em linhas gerais, falar, assim. Perfeito. Então, boa noite, muito obrigado e vamos lá para o Telegram. Tchau, Vamos tchau. lá. Abraço. Obrigada a todos. Tchau, tchau.